Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Amém? O texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerezenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vá para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiravam. Amém? Só até aí. Feche os seus olhos e clame ao Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa manhã, ó Deus, nós nos reunimos aqui, ó Deus, como teu povo, reunimos e fazemos essa assembleia para adorar o teu nome. Nós cantamos louvores a ti, nós cantamos e recitamos salmos diante do Senhor. E nós esperamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, a voz do pastor dos pastores. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu não seja um empecilho, ó Deus, na exposição da Tua palavra, mas que Teu Espírito Santo possa me usar como um instrumento, ó Deus. Que o Senhor possa me afinar para que o Teu povo possa ouvir melhor, ó Deus, o Teu som,
que o Senhor possa me tocar, ó Deus, para falar com o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, que eu não seja um empecilho, mas que o Senhor possa falar com clareza nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós vamos falar hoje de 2 pontos, que foi o que nós acabamos de ler. O título da mensagem é Jesus, o Senhor do Cosmos. Porque aqui nós vamos tratar, em primeiro lugar, da autoridade que Jesus tem sobre as forças da natureza e da autoridade que Jesus tem sobre as forças espirituais. Nós vamos entender a respeito desses textos que Jesus, ele é o Senhor de toda a criação. Não só daquilo que é visível aos nossos olhos, mas também aquilo que é invisível a nós. O nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta exatamente todas as coisas. Bom, nas semanas anteriores, nós vimos a respeito da parábola da semeadura, em que Jesus, ele começa a explicar como que acontece a ministração da palavra e os efeitos que ela tem. Nós percebemos que existem pessoas que não escutam a palavra de Deus de maneira nenhuma, muito pelo contrário, vão contra ela, lutam contra ela. Nós temos pessoas que recebem a palavra, mas essa palavra ela cai como que junta pedras e logo vem a perseguição ou algo do tipo, essa palavra ela não frutifica. Nós vimos também que essa palavra ela costuma a cair a meio a espinhos, e os desejos, as paixões desse mundo sufocam essa palavra e ela também fica infrutífera. E nós temos, enfim, a semente que cai em solo fértil. Essa dá muito fruto, 30, 60, 100 por 1. Na semana passada nós vimos como que é singelo o crescimento do reino de Deus, que foi a pregação que o Júnior Lucas expôs. Nós vimos que como o reino de Deus ele tem o seu início bem singelo, aparentemente não vai dar certo porque não se vê, mas o reino de Deus ele cresce, se torna uma grande árvore que aninha muitos pássaros e etc. E Jesus conta parábolas para que o seu povo entenda como que o reino de Deus floresce, cresce. Mas ele também nos deixa responsáveis por isso, né? O Júnior Lucas disse aqui no verso de número 24, do capítulo 4, Jesus diz: então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, lhes se dará, e ao que não tem, até o que tem, lhes será tirado. Bom, depois das explicações dessas parábolas que o Júnior fez na semana passada, Jesus está num barco, ensinando a multidão, e de repente ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para ir para o outro lado do mar, né? O texto vai dizer, naquele dia, no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Como que era o barco naquela época? O barco, ele tinha uma extensão aproximadamente de 8 metros de comprimento, 2,40 metros de largura e 1,40 metro de profundidade. Se descobriu agora recentemente no mar um barco que datava da época de Jesus. Então, o barco tinha aproximadamente essas medidas. Por que isso é importante? Porque alguns comentaristas, antes desse descobrimento, não conseguiam compreender como Jesus dormia na polpa do barco no meio de uma tempestade. Então, esses detalhes desse barco que foi encontrado mostram como que era possível Jesus está dormindo na polpa de um barco como esse, né? E o texto vai dizer, na parte B do versículo A, que outros barcos o seguiram. Então Jesus sai, a multidão está cercando Jesus, querendo estar com Jesus. Jesus entra no barco e vai para o outro lado com seus discípulos. Alguns outros barcos o perseguem. Esse fato é interessante porque ele só é narrado aqui. Diante da tempestade, esses barcos que perseguem Jesus, que vão atrás de Jesus, não se sabe mais nada sobre ele. Então, a ideia que a gente tem é que ou esses barcos não conseguiram chegar e naufragaram, ou eles voltaram de alguma maneira. Alguns teólogos vão dizer, tá vendo como que é importante ter Jesus dentro do barco? Porque quando a tempestade vem, meu irmão, não importa quem o está seguindo, se ele não estiver dentro,
vai naufragar. Não tem como. Bom, mas o texto continua dizendo, verso 37, levantou-se uma grande multidão, um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam para dentro do barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A intenção de Marcos aqui, ao narrar este evento, é mostrar a força do temporal. Não era um temporal simples. E aqueles que eram expert em pesca, ao olhar o horizonte, eles sabiam exatamente se o tempo estava bom para navegar ou não. E aqui nós temos pescadores experientes, meus irmãos. Nós temos o grande Pedro, pescador, e os demais, homens pesqueiros. Então eles olham para o horizonte, o que eles percebem? O tempo está bom, dá para navegar, vamos então, Jesus, para o outro lado. Só que de repente, esse fato é importante, tá, irmãos? Porque tem alguns fatos curiosos aqui. De repente, um temporal começou a se levantar, vento. Então começaram a bater nessas águas, as ondas viraram ondas, e essas ondas começaram a se arremessar contra o barco, demonstrando então a força dessas ondas. E aqui tem um fato interessantíssimo. O texto não diz, mas alguns teólogos vão dizer que esse vento, ele não aconteceu de ordem natural. Alguns teólogos vão dizer que Satanás se levanta para impedir Jesus de cumprir a missão. Alguns teólogos vão dizer que esse temporal, esse vento se levantou para impedir Jesus que chegasse até a terra dos Gadarenos. E esse fato é interessante. Por quê? Porque se de fato Satanás se levantou para impedir Jesus, isso não é estranho aos nossos ouvidos, porque nós conhecemos a história de Jó. Exatamente, Satanás, foi dado a permissão a Satanás de fazer a mesma coisa. Nós vamos nos lembrar que Satanás é usado para criar um grande vendaval. A casa em que os filhos de Jó estavam é derrubada e os filhos morrem ali, debaixo daquela casa, devido a um temporal, ventos. Olha só a linguagem. Isso é interessante, porque, primeiro, nós temos a experiência dos pesqueiros em navegar. Segundo, nós temos fatos que comprovam a ação de Satanás em mover os fenômenos da natureza. Mas claro, meus irmãos, que tudo isso está sobre a direção do nosso Deus. Em última instância, o nosso Deus é que governa todas as coisas. Em última instância, é o nosso Deus que vai até aqui somente. Faz até esse ponto, não mexa com a vida. Enfim, o nosso Deus é soberano suficientemente para guiar tanto as forças naturais quanto as forças espirituais naquilo que lhe aprouve, ok? O nosso Deus é soberano, meu irmão. Uma coisa que você tem que entender é que, ainda que seja Satanás, o agente aqui, oculto desse texto, o agente que está manipulando as forças da natureza para impedir que a missão seja cumprida, ainda que seja, não é uma afirmação, ok? É só uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Ainda que seja, Deus tem um controle de todas as coisas. O nosso Deus é poderoso e Ele preserva vidas mesmo em meio a essas tempestades. O nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. No verso de número 38, Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos? A ideia aqui, a curiosidade que nós temos ao ler esse texto a pergunta que a gente se faz é como Jesus pode dormir no meio de uma situação dessa? Um barco apenas de 8 metros, 2 metros de largura, 1,40 m de altura, de profundidade. Como que Jesus dorme no meio de uma tempestade dessa? Bom, a gente poderia sugerir, Jesus está cansado, né? Ele é um pregador, a multidão, ele está morto de cansaço. Então ele dorme, como a gente tem o costume de dizer, como uma pedra. Então vem barulho, não acorda, porque ele está extremamente... Pode ser. Mas nós temos também um outro caso nas Escrituras de um homem que dormiu no meio de um temporal também. E esse homem se chama Jonas, o fujão. Jonas, nós conhecemos a história, ele entra num barco para fugir da missão. Olha só, meus irmãos.
Jonas entra num barco para fugir da missão, vem tempestades. Jesus entra num barco para cumprir a missão e vem tempestades. Atenção para isso. Porque enquanto Jonas dorme num barco, que balança para lá e para cá, os marinheiros ficam loucos e descem lá embaixo. Quem que é você? Rapaz, você está dormindo numa situação dessa, o barco está se rompendo e você está dormindo. Aí ele fala assim, não, eu sei porque está acontecendo esse negócio aí. Eu estou entendendo. Na verdade, eu sou o servo de Deus Altíssimo. Ele conta a história. Deus me mandou para lá, eu vou para cá, e essa tempestade vai vir, eu sei por quê. Eu sou rebelde, eu confesso. Não, eu sei por que isso está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, sabe quando que a tempestade vai acabar? Sabe quando que os problemas vão acabar, os problemas de vocês? O risco de vida de você vai acabar? Quando? Quando vocês me tirarem daqui. Me joga desse barco para fora aí, vai acabar a tempestade, e vocês terão vir, o barco não vai se quebrar. Então eles lançam ele para fora do barco. Nós conhecemos a história, um grande peixe o come e há bonança. No caso de Jesus, o Senhor, acontece algumas coisas semelhantes. Só que da parte de Deus, obviamente, tudo acontece da parte de Deus. Em última instância, o barco começa a se encher de água e Jesus está dormindo lá, a ponto dos discípulos o chamarem. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Você não está vendo? O barco está quase se rompendo e você não está entendendo. Não acorda. Que negligência é essa? Que falta de responsabilidade? Vai morrer todo mundo afogado aqui. Jesus é acordado pelos seus discípulos e ele então, como Deus potencialmente, no verso de número 39 ele diz, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez grande bonança. Se de fato eram demônios, Satanás e seus agentes manipulando as forças da natureza para impedir que Jesus cumprisse sua missão, aqui, se for, aqui Satanás é expulso e acontece grande bonança. Se não for, se for uma aprovação realmente de Deus, colocando os discípulos à prova, Jesus se coloca como uma autoridade máxima que governa as forças da natureza. Jesus é Deus. Só que no versículo 40, nós temos uma repreensão de Jesus aqui que é muito interessante, meu irmão, que você entenda. Jesus diz, então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus os repreende por serem tímidos. Essa repreensão nos leva a um outro fato importantíssimo na história cristã, que é a história de Moisés. Vocês vão se lembrar quando Moisés tira o povo do Egito, e o povo começa a andar e Faraó está atrás. Aí de repente ele encontra um obstáculo enorme, um mar na frente dele. Olha que interessante. Nós temos Jesus no mar, nós temos Moisés no mar e uma barreira é colocada diante deles. Diante dos discípulos, qual é a barreira? O vendaval. O barco vai rachar. Nós vamos morrer todo afogado. Diante de Moisés nós temos o quê? Um mar na nossa frente. Se a gente entrar nesse mar, a gente vai morrer afogado. Se a gente ficar, Faraó pega a gente, mata muitos, volta para o Egito como escravo alguns. E agora? Aí Moisés se encontra nessa incógnita. E agora o que eu faço? Ele sobe então e começa a orar. Quando ele começa a orar, ele é repreendido por Deus também. Assim como Jesus repreende os seus discípulos aqui, Deus repreende Moisés. E a repreensão de Deus é, Moisés, por que você está orando, rapaz? Só que não foi assim não, tá? Eu entendo que soou mais ou menos assim. Por que oras a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Que negócio é esse de você parar quando você encontra uma barreira? A repreensão de Jesus aos seus discípulos aqui é exatamente a mesma coisa. Por que você não tem fé? Por que vocês são tão tímidos? Para Moisés foi exatamente a mesma coisa. Moisés, por que você parou? Porque tem um mar à sua frente? Para nós, racionalmente, seria, Jesus, Deus, é porque tem um mar na minha frente. Eu estou com 2 milhões de hebreus aqui, como que a gente... Tem bebê de colo, meu irmão. Deus, tem bebê de colo aqui, como que esse povo vai nadar? O mar é fundo.
Que negócio louco é esse? Só que, meu irmão, minha irmã, qual que é o ensino principal, fundamental aqui? Nós não andamos por vista. Nós caminhamos por fé. O que eu quero dizer com isso? É que não importa o tamanho da barreira que foi colocado diante de você, não importa se Satanás se levantou furiosamente contra a sua vida, não importa se meios naturais estão bloqueando o seu cumprimento da missão, não importa. O negócio aqui, o mandamento é: continue, meu irmão. Ah, Jesus, mas tem uma barreira ali. Continue andando. Continue. Ah, mas o mar se levantou. Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Eu mandei ir até lá. Então vá, meu irmão. Obedeça. Não importa se meios naturais vão se levantar ou se o capeta vai se levantar. Continue. Não pare. Tem coisas, meu irmão, o que Jesus está dizendo aqui, o que Deus está dizendo e disse para Moisés, é que tem coisas que você não tem que orar. Você tem que obedecer e seguir à frente. Tem coisas óbvias nas Escrituras, mandamentos óbvios, que a gente ora, a gente tem dúvida. Por exemplo, matar alguém, óbvio. Você não pode matar alguém, meu irmão. Aí você ora a Deus: oh Deus, eu estou com vontade de matar esse cara, eu mato ou não? Eu mato ou não mato esse camarada? Não é óbvio? É claro que existem exceções, né? Nós sabemos, no caso de um ladrão entrar na sua casa, etc. Mas tem coisas óbvias demais. E aqui Jesus disse: nós vamos atravessar para aquele outro lado lá, nós temos uma missão a cumprir. Beleza? Beleza, então vamos todo mundo. É isso aí, Jesus. Vamos todo mundo para o outro lado. Aí Jesus dorme, tira um cochilo. Aí você desespera. Não, mas Jesus não falou que a gente tem que chegar lá. Se Ele falou para a gente chegar lá, a gente vai chegar lá. Não importa o tamanho da tempestade que surgirá. A missão será cumprida porque Deus mandou. Este é o ponto, meu querido irmão. Esse é o ponto. No versículo de número 41, os discípulos vão dizer: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As experiências que os apóstolos estão vivendo aqui os aproxima da revelação de quem é Jesus. Quem é esse? A gente acreditava que esse Jesus era o Messias, mas o Messias seria Deus? Será que o Messias tem poder sobre a natureza, sobre esses fenômenos? Quem é esse? Então começa a se desvelar diante dos discípulos quem é a pessoa de Jesus. A princípio, as experiências elas não são agradáveis. Perceba, desespero. Às vezes a sua vida é assim, atenção para isso. Às vezes você está vivendo um desespero na sua vida, tempestades e mais tempestades surgem, experiências quase morte surgem, experiências aparentemente desagradáveis, tristes, agonizantes, mas que revela e expressa quem Jesus é em nossas vidas. Às vezes você está passando por um problema, uma experiência de dor, e você está olhando só para uma outra ótica. Nós vamos morrer. Jesus não está aqui não. Jesus talvez esteja, mas está dormindo. Mas Jesus se revela e mostra potencialmente os seus milagres, o seu poder. E então Ele traz algo no nosso coração. Revelação. Deus me amou. Deus está comigo. Deus não me abandonou. Atenção, meu irmão. A experiência que você está vivendo, viveu no passado. Atenção. A experiência que você viveu no passado de dor e tribulação. A experiência que você está vivendo agora. E as experiências que você vai desfrutar mais para frente, demonstrarão, revelarão quem Jesus Cristo é. E Ele será glorificado na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é crente. Amém? Amém? As tribulações que você atravessar glorificará o nome do Senhor, o teu Deus. As aflições, elas passarão. Como passou esse momento de aflição para os discípulos. Nós vamos morrer, vai todo mundo morrer. Dor e aflição. Mas aí depois veio um conhecimento, uma revelação de quem Jesus é. Então isso trouxe esperança, paz para os discípulos. Amém? Contextualizando,
As barreiras são levantadas durante a missão. Aqui você não pode ficar preso só de uma maneira subjetiva aos seus probleminhas, né? Muitos intérpretes vão contextualizar e aplicar esse texto dizendo: olha, se levantar tribulação na sua vida, saiba que Jesus está no barco. Só que o contexto não é esse. O contexto é missional. Missional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto você estiver cumprindo a missão, barreiras serão levantadas. Satanás vai levantar barreiras. Satanás, permitido por Deus, pode fazer várias coisas acontecerem para que a missão seja impedida de se cumprir. É exatamente esse o contexto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que enquanto você está lá no seu trabalho, Satanás está lá também, armando suas ciladas, mandando as suas setas, usando os seus agentes. É por isso que a gente ora no Pai Nosso: Pai, livra-nos do mal. O livra-nos do mal ali é livra-nos de um agente malvado, do mal mesmo, personificado. Pode ser um amigo que é do capeta, pode ser, o agente malvado. Aí você está lá, cumprindo sua missão, dando o seu testemunho, e Satanás levanta alguém. Ou alguma coisa acontece de ordem natural mesmo, por causa desse mundo caído, perverso. Enfim, meu irmão, você não pode parar por causa disso. A missão, ela tem que ser cumprida. E nós temos muitos exemplos disso, não só bíblicos, mas extra-bíblicos também. Quando você pega a história de grandes missionários, você vai ver que durante o cumprimento da missão existiam obstáculos muito grandes e que foram superados por milagres. Por exemplo, eu conheço um caso dessa vez de ordem natural, que alguns grupos missionários foram evangelizar índios. E havia um rio enorme entre a localização onde os índios estavam, né? E os missionários. Aí os índios ficaram à outra margem do lago e os missionários aqui, na outra margem. E eles começaram a andar na água, né, para atravessar, para chegar até os índios. Os índios, eles ficaram esbabacados de ver aquilo. Os missionários não sabiam. Aí os missionários começaram a atravessar o lago, aí os índios começaram a ver aquilo e começaram a ficar surpresos. Aí eles terminam de atravessar o lago a pé, a água dava no tornozelo, mais ou menos, eles atravessaram sem saber. Quando eles chegaram do outro lado, os índios começaram a dizer: como você atravessou esse mar aqui, esse lago? Eles falaram: não, o lago é pequeno, a gente caminhou aqui. Aí eles: não, esse lago é extremamente profundo. Quando a gente começou a ver vocês andando, a impressão é de que vocês estavam andando sobre o mar mesmo, como Jesus fez. Milagres acontecem o tempo inteiro. Obstáculos de ordem natural são superados. Deus continua fazendo os seus milagres para que o seu propósito se cumpra, para que a missão tenha êxito. E te digo mais, a missão sempre terá êxito, meu irmão. Deus vai fazer com que a missão tenha êxito. Mas, olha só para você ver, Daniel, capítulo de número 10, verso de número 12 e 13, vai ser narrado as forças demoníacas aqui. E de ordem, para saciar a curiosidade, esse é um tema que realmente eu me pego muito, esse tema de ordem espiritual, demônios. O texto vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que Daniel está narrando aqui? O fato de que Daniel se colocou em oração para entender algumas coisas e Deus enviou um anjo para falar com ele. Só que houve resistência. O reino das trevas impediu ou lutou contra esse anjo durante 21 dias, impedindo ele que chegasse com a resposta a Daniel. Então ele diz, o que é muito interessante, ele diz que ele roga a Miguel, um outro anjo de uma patente, um dos primeiros, ele vai dizer, olha que interessante, um dos primeiros príncipes. Então um anjão, mas quem gosta aí de imaginar, quem é criativo,
um anjão mais bombado, tem uns bombados aí, mas não tem asa. Parece anjo, mas não tem asa. Eles fazem exercício, as asinhas nem cresceu ainda, Abraão. Eles ficam fazendo peso de fisioterapia, né, que eles pegam. Mas enfim, aí vem um anjão mais forte, mais poderoso e consegue fazer com que a mensagem chegue. Olha que interessante, irmãos. Mesmo no campo da invisibilidade, o nosso Deus trabalha por nós. Enquanto você está orando aí, anjos podem estar se movimentando. Às vezes você encontrou uma barreira e você ora, Senhor, destrói essa barreira aqui. Senhor, que esses muros de Jericó aqui quebrem, que o Senhor possa me dar passagem. Isso é muito interessante. Eu, pessoalmente, acho isso maravilhoso. Nós temos os agentes de Satanás, eles estão aí, espalhados. E às vezes, meus irmãos, o próprio Deus pode impedir com que a missão se cumpra por não ser o tempo correto para a execução da missão. Nós vemos isso em Atos capítulo 16, verso de 6 ao 10. O texto vai dizer assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra à Ásia. Olha que interessante. Porque às vezes obviamente nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura e ir para todos os lugares. Mas às vezes Deus direciona isso. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas não é o tempo certo de se fazer. Aí o que o nosso Deus, o nosso Pai faz? Ele levanta uma barreira. O texto continua dizendo: defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe o que é maravilhoso ver aqui? É que enquanto a igreja está cumprindo a sua missão, Deus direciona a missão. Nós temos que pregar para toda criatura, para todo ser vivo, mas Deus, Ele intervém direcionando as missões. Ele não deixa a igreja fazer coisa errada. Olha só que interessante. Deus é o Deus da igreja e Ele guia a sua igreja. E nós, aplicação, nós precisamos nos atentar a essas barreiras, meus irmãos. Nós precisamos ter sabedoria suficiente e orar de maneira adequada quando nós encontramos essas barreiras. Deus quer que a gente persista nas coisas, independentemente do que é colocado diante de nós, para impedir com que a missão se cumpra. Mas nós devemos ter sabedoria suficiente também para orar de maneira correta, porque pode ser Deus que está fechando essa porta. Pode ser Deus que esteja dizendo: agora não, vai para esse lado aqui, caminhe por aqui, porque aqui você vai ter êxito, aqui tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho também. Nós precisamos ter essa noção, mas, de maneira direta, o que Deus nos mandou fazer, isso nós temos que fazer com toda certeza, tendo empecilhos, muralhas, eventos que tentam barrar isso ou não, Satanás se levantando ou não, a missão ela deve ser cumprida. Segundo ponto, nós precisamos crer na providência de Deus para descansarmos durante a missão. Isso é um ponto fundamental, meu irmão. Para dormir no meio da tempestade, você precisa descansar em Deus. Deus é que tem o controle. Se Deus guia a missão, e se Deus é aquele que destrona Satanás de seu trono, nós precisamos descansar, mesmo em meio às tribulações. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, porque Ele governa todas as coisas. O nosso Cristo, o Messias, Ele é Deus e Ele governa todas as coisas. Nada passa despercebido em suas mãos. É por isso que nós devemos descansar, meu irmão. Não importa se Satanás se levantou, eu durmo. Não importa se o inferno foi colocado diante de mim, a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o que cabe a nós? Descanso. Descansa que Deus vai guiar. Não, mas e se eu for pelo caminho errado? Ele é o Deus da missão, é Ele que pega e guia o seu povo. Só descansa, meu irmão. Amém, meus irmãos? No meio da tempestade dá para descansar. E mesmo um homem correndo da missão descansou. Você fazendo a missão não vai descansar? Um homem rebelde descansou, chamado Jonas. Mas nós precisamos ser como Jesus, não como Jonas.
Nós precisamos descansar em Deus, sabendo que nós vamos chegar lá do outro lado e cumpriremos a missão. Bom, o texto continua dizendo, capítulo 5, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe dissera, e todos se admiravam. No verso 1, Jesus chega até a terra dos Gerazenos, dos Gadarenos. E tem um ponto importante aqui, numa leitura de combate, de guerra. Quando um rei chegava às portas de um outro reino, eram mandados, quando esse reino era muito frágil, eram mandados comissários, representantes do rei, para ir até as bordas desse reino, para que eles começassem a discutir uma possível rendição, sem morte, sem guerra. É interessante notar que quando Jesus chega a essa terra dos Gadarenos, essa é um povo ímpio, não são judeus que habitam aqui. Esse povo é um povo de cultura grega. Então Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chega nas portas de um outro reino. E quem que esse reino manda como representante? Isso é muito interessante, meu irmão. Porque não sai o povo para receber Jesus. Não sai. Quem sai para receber Jesus? Demônios. Olha que interessante. O Rei dos Reis chega para tomar um povo para si. O Rei dos Reis chega e o rei desse povo manda os seus comissários para negociar. Olha que interessante. Vem demônios. Por quê? Porque esse reino é de Satanás. O reino de Gadara pertence a Satanás e os seus anjos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso por um espírito imundo. Jesus ele é recebido por uma legião de demônios. É interessante porque Marcos vai descrever as potencialidades deste homem. Ele vai dizer: qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Esse demônio era muito forte, ele tinha uma força sobrenatural e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre noite e dia clamando entre os sepulcros e entre os montes, ferindo-se com pedras. O que nós temos aqui? O poder das forças espirituais. Outrora, Marcos diz o poder de ordem natural, possivelmente, das ondas, dos ventos. E Jesus é maior do que as ondas. Jesus é maior do que as forças naturais. Amém? Aqui, Marcos está descrevendo a força dos demônios. Isso é óbvio, meus irmãos, que ele quer potencializar a pessoa de Jesus. Não existe obra natural capaz de parar Jesus. Assim como também não existe demônio, exército demoníaco que pode parar Jesus.
não existe. Então, Marcos, ele potencializa as características do endemoniado, de propósito, para depois glorificar o nome do Senhor, dizendo que esse Jesus, que é Deus, é maior do que essas forças espirituais. Mas olha só que interessante, as características desse demônio, olha para ver se você se assemelha com algum deles. Olha para ver se você não parece com o capeta. A ideia é essa, olha só. Ele vivia nos sepulcros, que é o símbolo da morte. Existem irmãos aqui que vivem no pecado, que é o símbolo da morte. E não param, e não abandonam. Esse demônio, ele tinha uma legião, então ele tinha uma força sobrenatural, ele quebrava muitos grilhões e cadeias. Existem homens e mulheres que vivem com a força do seu próprio braço, que vivem como se não precisasse de Deus. Eles fazem tudo porque eles são muito fortes, eles malham. Eles são muito fortes, eles têm uma capacidade intelectual acima da média, força do braço. Olha para ver se você não se assemelha com esse Satanás aqui. Ele era indomável, ninguém podia subjugá-lo, ele era agressivo. Às vezes você é irado, iracundo, é agressivo, ninguém pode falar nada com você, você sai batendo, você sai, causa confusão, ninguém consegue te dominar. Olha para ver se você não é um capeta. Olha só para você ver, e ele não tinha descanso, ele andava sempre noite e dia, ele não parava em lugar nenhum, ele trabalhava muito. Às vezes você é assim, não tem tempo para absolutamente nada, dia e noite pensa nas coisas que você tem que fazer, você não tem paz em momento nenhum, ansiedades e mais ansiedades, e é aqui, é acolá, noite e dia, clamando, e ele vivia se mutilando, ferindo-se com pedras. Isso é um pensamento suicida. Quantos de nós não vivem fazendo obras que produzem morte? Mas Marcos, ele descreve as forças desse demônio. Mas, verso 6, quando de longe viu Jesus, quando esses demônios, viu Jesus, logo eles saíram ao encontro e o adorou. O adorar aqui não é glorificar o nome dele, ó Jesus, tu és santo, etc. Não, o adorar aqui foi um ato, ele se prostrou, ele se ajoelhou diante de Jesus. Foi um ato de se curvar. O ato de se curvar é um ato de adoração, uma autoridade superior. Versículo 7, exclamando em alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque esses demônios estão achando que eles iriam começar a ser atormentados agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que haverá um tempo, um momento, em que Satanás será atormentado no inferno e será jogado no lago de fogo. Sim, meu querido irmão, haverá um tempo em que os perversos, aqueles que não glorificaram a Deus, inclusive os demônios, irão ser atormentados eternamente. O inferno é o inferno de Deus, meu irmão. Não foi Satanás. Satanás não está lá como um desenho da Disney. Satanás é que fica lá batendo naqueles que vão... Não, meu irmão. É o fogo de Deus que queima. É o fogo de Deus que atormenta. E esses demônios estão dizendo: olha, não chegou a hora ainda não, Jesus. Lembra? Ainda não chegou a hora não. Conjuro-te, peço-te, suplico-te que não nos atormentes. Porque Jesus dissera, quando ele estava vindo, Jesus disse: sai desse homem. Aí eles: não, Jesus, conjuro-te que não nos atormentes ainda. Por quê? Porque haverá um tempo de tormento. O demônio confessa que não tem nada a ver com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus? Nós não temos nada em comum. Obviamente, são forças contrárias. O demônio reconhece Jesus como filho do Altíssimo. Nós temos o testemunho do capeta, meu irmão. Jesus é Deus, filho do Altíssimo. E ele suplica a Jesus que não lhes atormentes. Versículo de número 9, Jesus percebe aquelas coisas e diz: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Legião, meu irmão, era o nome dado a uma frota, a um exército. Uma legião tinha por volta de 5 a 6 mil soldados. Então, o que Jesus está percebendo aqui é que aquele homem tinha aquela força, todos esses adjetivos que foram colocados aqui por Marcos, porque ele era uma pessoa que tinha muitos demônios. Agora, vou abrir um parênteses aqui para te explicar esse negócio, é muito interessante também. Jesus vai dizer
no Mateus capítulo 12, verso de número 43, o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Olha que interessante. Esse homem tinha uma legião de demônios atuando em seu corpo, de maneira que ele ficava em transe o tempo inteiro. Ele era um homem que vivia nos sepulcros, ele não tinha suas vestes, ele andava completamente nu. Diante de todos esses fatos aqui, tentavam prender ele, tentavam talvez até exorcizá-lo de alguma maneira, mas não conseguiam porque os demônios que habitavam nesse homem eram muitos, muito fortes, né? Aí Jesus vai dar uma descrição aqui no capítulo número 12 de Mateus, dizendo que quando um espírito sai de um homem e anda por lugares áridos, mas pensa: não achei ninguém, né? Não tem casa, vou voltar. Ele leva consigo outros 7. E o estado desse homem é pior do que o primeiro. Atenção. Bom, se o estado de um homem que é liberto por um espírito maligno, quando ele volta, ele traz outros 7, e o estado desse homem é pior, imagina o estado de um homem que tem por volta de 6.000 demônios habitando dentro dele. A pergunta que eu vos faço é: como pode um homem ser templo de 6.000 demônios? O que um homem tem que fazer para ter 6.000 demônios? Você quer saber como que você faz para ter 6.000 demônios dentro de você? Você quer saber? Você quer aprender, irmão? Você quer aprender? Não. Está repreendido. Irmãos, a resposta é: eu não sei. Alguns exorcistas vão dizer que esses homens que têm muitos demônios, que são possessos de maneira contínua, esses homens, isso não é uma afirmação, tá? Não é uma afirmação, ok? Isso é o testemunho dos exorcistas. Não é a minha área, nem não gosto do capeta. Eles vão dizer que para essas pessoas terem tantos demônios assim, para a libertação delas ser tão demorada, tem que ter uma batalha muito ferrenha ali, essas pessoas elas têm que ter envolvimento com magia, satanismo, macumbaria, espiritismo. Tem que ter envolvimento, elas têm que receber de maneira proposital tais demônios. Bom, quando a gente olha para a cultura de Gadara, a gente pode chegar nessa conclusão também, porque eram homens ímpios, haviam feiticeiros. Realmente esse homem poderia ser um feiticeiro, simplesmente poderia ser. Eu já vi presenciei casos interessantes de exorcismo. Uma vez eu estava num ambiente, aí o pastor disse assim: aqueles que tiveram experiências em centro de macumba, espiritismo, magia negra, aí começou a falar Rosa Cruz, ele era expert nisso, então começou a falar um monte de seita assim. Aí esse pessoal foi separado no momento da libertação. Aí quem não teve envolvimento nenhum fica do outro lado de cá, aí eu fiquei do outro lado lá. Aí o pastor falou assim: olha, irmãos, agora nós vamos fazer uma oração e nós vamos, nesse momento de libertação, nós vamos expulsar os demônios, vamos libertar vocês e tal. E eu orando, né? Falei: Senhor, me liberta, me expulsa de meus demônios, Senhor. Me livra desse negócio, eu quero outra vida. Tá. Aí o pastor começou a dar início à pregação, aí ele falou assim: olha, nós vamos gritar bem forte 3 vezes o nome de Jesus aqui, para a gente começar, ok? Ok. 1, 2, 3, Jesus! 1, 2, 3, Jesus! Na terceira vez, meu irmão, esses irmãozinhos que tiveram experiência com espiritismo, macumba, caiu tudo para trás. Começou a manifestar. Fantástico. Isso quer dizer que você tem que repetir isso, meu irmão? Não. Isso não é mandamento. Isso foi um insight que ele teve na hora lá e vai fazer assim. Não quer dizer que você tem que reproduzir isso, não, tá? Mas essas experiências fazem sentido. Não é uma afirmação. Não estou afirmando categoricamente que é assim, ok? Existem outros pontos interessantes aqui no texto, porque o Satanás vai falar assim: olha, eu rogo-te que não me expulses deste país. Aí algumas pessoas que se envolvem com esse ministério vão falar assim: olha, é aqui que se encontram os demônios territoriais.
Então, cada bairro tem um demônio, tem o seu líder, eles são organizados. Bom, Jesus vai dizer também, olha, se Satanás luta contra Satanás, logo o seu reino não subsiste. Portanto, tem que ter organização mesmo. Eu não sei, alguns se fundamentam nesse texto para falar da organização dos demônios nas localidades, porque o demônio fala, não me expulse desse país. O que é mais interessante ainda é que Satanás, que Jesus, ele é bonzinho com o capeta. Isso me espanta. Jesus fala assim, não, então tá bom, não vou tirar vocês daqui não vou atormentar vocês. Aí ele escuta uma sugestão, Senhor, manda para aqueles porcos ali, a gente vai para os porcos. Aí Jesus fala assim, tá bom, então vai para os porcos, vocês não vão sair do país, vão continuar atormentando esse povo aí, não vão sair do país, mas vão para os porcos. Então, eles vão para os porcos se precipitam no mar, os porqueiros se tornam missionários. Interessantíssimo. Aí os porqueiros veem aquele fato, aquele evento, eles se transformam em missionários, eles voltam para a cidade, um homem expulsou o demônio de fulano e entrou para os porcos para começar a proclamar, não o evangelho, mas começaram a fazer uma publicidade de graça. Olha para você ver, nem precisava de Instagram, não precisava do WhatsApp. Começaram a proclamar, e entrou um homem aqui que matou os porcos de todo mundo. Sabe o que Jesus fez? Atenção, isso aqui é maravilhoso. Jesus acabou com a economia daquele país, meu irmão. Jesus entrou no reino do capeta e falou, eu vou destruir você agora. Acabou com a economia do país. Mais de 2.000 porcos morreram. Cadê o dinheiro desse porco, irmão? Como que a gente vai sobreviver agora? Jesus acabou com a economia daquele reino por amor. Ele foi cumprir uma missão, ele foi pregar a um gentio. O que isso quer dizer? Eu vou ter que encerrar, realmente o texto foi longo, tinha muitos pontos, eu achei que não ia demorar tanto assim. Meu irmão, às vezes Deus vai entrar no seu reino e vai acabar com a sua economia, irmão. Às vezes Jesus vai bater na porta desse reino e vai falar, eu quero falar com o rei. Aí você vai lá. Você é o rei desse reino, aí Jesus vai destruir o seu reino. Jesus é aquele que entra no seu reino e te faz escravo. Glória a Deus. Porque é isso que acontecia. O rei batia na porta, matava os soldados, quando havia confronto, quando não havia, ele levava cativo. Sabe o que Jesus fez comigo, irmão? Ele entrou no meu reino e colocou o meu reino de ponta cabeça. Esse Jesus entrou no meu reino e destruiu as minhas forças, e destruiu o meu exército. Ele me levou cativo, e olha que eu achava que eu era o rei, mas eu não sabia que eu estava sendo servo, e servo do diabo. Esse Deus entrou no meu reino e me destruiu. Ele não fez só isso, Ele me humilhou, Ele me colocou de joelhos e me levou cativo. E eu, nesse momento de conversão, dizia, e agora o que vai acontecer comigo? Mas quando Ele me pega, me tira do reino das trevas, e quando eu entro no reino do Filho do seu amor como um escravo, eu percebo que dentro desse reino, eu vivo como um rei. Dentro do reino de nosso Senhor, Ele disse e prometeu que a gente governaria com Ele. No fim de todas as coisas. Esse Deus que aparentemente Ele pode estar batendo na porta do seu reino com todo o seu exército, meu irmão. Às vezes Ele está colocando a sua vida de cabeça para baixo, e às vezes você acha que Deus não está com você, que essas forças não são de Deus, não se refere ao amor de Deus. Ele está colocando a sua vida de cabeça para baixo. Mas no final, meu irmão, saiba, tem esperança, confie em mim. Quando você entrar como escravo no reino dele, você viverá como rei dentro desse reino. Aleluia. Porque é isso que é conversão. Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É isso que o nosso Deus faz. Louvado seja o Senhor por isso. Fique de pé. Jesus acabou com a sua economia, meu irmão. Jesus acabou com os seus prazeres.
Jesus acabou com seus amores? Pois bem, alegre-se, porque o Rei bateu na porta para te levar cativo para o reino dele, um reino de amor, um reino de justiça. Se alegre com isso. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faça perceber o Senhor batendo em nossas portas. Nos faça perceber o Senhor destruindo os nossos muros, acabando com as nossas forças, acabando com o nosso exército. Nos faça perceber o Senhor batendo, derrubando os nossos ídolos. Nos ajude, ó Deus, a ter humildade em ser levado cativo pelo Senhor. Nos ajude a se entregar, a nos entregar, melhor dizendo, para o Senhor, ó Deus. E nos leve cativos, Senhor. Nos prenda com cordas de amor, como diz o profeta. Nos prenda com essas cordas e nos leve cativo ao Teu reino. Reino esse que é de amor, reino esse que é incomparável. Às vezes a gente acha, Deus amado, que o nosso reino é que é bom, que as nossas forças é que são poderosas. Mas, Pai, nos dê a experiência, nos deixe entrar. Assim como o Senhor disse, ó Deus, para Nicodemos, ninguém pode entrar, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos faça nascer de novo, ó Deus, para que possamos entrar no Teu reino. Em nome de Jesus, como novas criaturas. Nos livre de nós mesmos, nos livre desse reino. Nos livre, ó Deus, da possessão de Satanás. Nos livre, ó Deus, de suas ciladas. Em nome de Jesus Cristo, nos liberta de nós mesmos. Nos liberta, ó Deus, de Satanás e de seu império. Em nome de Jesus Cristo, nos leve cativo ao Teu reino. Reino esse que é um reino de amor. Em nome de Jesus, nos leve, Senhor, para a glória do Teu nome. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Santo Espírito Santo estejam com cada um de nós. Quem concorda, diga amém, por gentileza. Amém. Glorificado seja o Senhor. Vão em paz, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.